dia! Que saudades! Primeira aula do segundo semestre. Então vamos de caderno 3, aula 11, a partir da página 77. Simbolismo em estudo. Primeiro vamos olhar as telas do Van Gogh, Noite Estrelada sobre o Ródano, Impressão Sonocente do Monet e a última do Renoir. A intenção é que vocês observem, eu sei que aqui vocês podem não estar visualizando a tela corretamente, por conta da imagem, né? Mas no cadernão de vocês dá para vocês perceberem com toda a beleza da tela. Então vejam que os contornos aqui são contornos indefinidos. A intenção do Van Gogh não é retratar a realidade do rio Ródano, da noite estrelada, mas as suas impressões, o seu sentimento, a sua subjetividade. Do mesmo modo que o impressionismo do Monet e também do Renoir. Vocês observem que as imagens, os contornos são fugidios, são irregulares, as imagens são imprecisas e nós vamos então preparar o clima para a estética literária denominada simbolismo, né? Então vamos entender um pouco que a Europa está passando no final do século XIX, nos anos 80, nos anos 90, por muitas crises recorrentes, né? O materialismo, o cientificismo, o positivismo não deram conta de solucionar as questões sociais, nem as sociais e tampouco as existenciais. Portanto, há uma corrente antipositivista, anticientificista, contrapondo-se à objetividade tão celebrada no realismo, naturalismo. E quando o Charles Baudelaire publica As Flores do Mal, em 1857, onde ele vai mostrar que há beleza em tudo, né? Há beleza em tudo. E aí também a sua teoria das correspondências entre o mundo material e o mundo espiritual, nós estamos aí em pleno momento em que o simbolismo passa a entrar em voga com essa linguagem muito metafórica e com esse conhecimento ilógico e intuitivo da vida, numa direta, numa franca oposição e reação ao realismo, naturalismo, parnasianismo. A linguagem aí toma o contexto, as palavras, a semântica, né? Um contexto extremamente vago, com a sua plurissignificação exuberante, né? E nós vamos então analisar os pontos mais importantes aqui, né? É importante considerar que no simbolismo nós temos a subjetividade, como no romantismo também. Mas o romantismo, ele às vezes acaba evadindo-se em grandes amores, na morte, enquanto o simbolismo se presta a essa subjetividade no entendimento de buscar a essência, no entendimento de alcançar a transcendentalidade, o sideral, o etéreo, o sublime. Então há a sublimação nesse contexto, né? O inconsciente, o irracional. E é interessante observar também a questão da psicanálise. Freud está nesse contexto também aí, o estudo do caráter onírico, do inconsciente, subconsciente, estão em voga, então acabam potencializando essa arte tão mística que é o simbolismo, né? Então nós temos uma concepção mística do mundo, nós temos interesse pelo indefinido, pelo particular, pelo mistério. A sugestão é um ponto especial à parte, porque o Mallarmé diz que no simbolismo não se deve nomear o objeto. Quando você nomeia um objeto, você perde uma parte preciosa, né? A parte especial, que é de adivinhar pouco a pouco, né? Sugerir é o prazer. Então a sugestão é o grande ponto da poesia simbolista. Vocês viram que na pintura apresentada inicialmente, a sugestão dos pintores impressionistas e expressionistas também do Van Gogh, nós temos a presença de contornos indefinidos que nos provocam as sensações
e que nos chamam a atenção à sugestão. Então nós temos uma linguagem vaga e imprecisa, presença de sinestesia, até por conta do desregramento de todos os sentidos. O Rimbaud, outro grande pensador dessa leva de franceses, escritores, ele diz que o poeta é um vidente por um longo e imenso desregramento de todos os sentidos. Então, todos os sentidos estão a serviço dessa captação dessas sensações, desse elemento místico, desse elemento irracional, desregrado de todos os sentidos. Então nós temos também a musicalidade, um outro ponto que eu queria chamar a atenção de vocês, porque nós temos um outro francês chamado Verlaine, que ele diz música antes de tudo, música acima de tudo. Portanto, a poesia simbolista apresentará os recursos sonoros da musicalidade, até para produzir essa elevação, esse êxtase, né? Esse desdobramento da evocação, né? Da elevação, da transcendentalidade. Então os recursos sonoros serão muito explorados no simbolismo, para que a música tenha esta sonoridade. Nós teremos maiúsculas alegorizantes, palavras para se chamar a atenção, comuns, mas grafadas com letra maiúscula. A presença de aliteração, repetição de sons consonantais ou de assonância, de sons vocálicos, tudo isso a serviço da musicalidade. Eu gostaria de falar item por item, mas o tempo é curto, né? O misticismo, a libertação da alma, né? É como se o corpo fosse um aprisionamento aí e o poeta estivesse agora buscando esse etéreo, essa vaguidão, esse espaço, né? Essa libertação. Por isso utiliza vocábulos muito ligados ao misticismo, também à religiosidade, esse vocábulo litúrgico em algumas poesias que nós vamos verificar. A sugestão, já falei para vocês, a imprecisão, né? Para o simbolista, o prazer está em sugerir. E vamos à poesia. A sinestesia, eu tenho aqui um exemplo de sinestesia, de um trechinho do poeta Alfonso de Guimarães. Diz assim: nasce amanhã, a luz tem cheiro. A luz tem cheiro. A luz, que é do campo da visão, tem cheiro do campo do olfato. Então, isso é sinestesia, porque todos os sentidos estão a serviço dessa evocação, né? Dessa captação da subjetividade. Então, nós temos a musicalidade, a repetição de sons, né? E as cantilenas disseremos sons amenos, fogens, fluidas, fluindo, afina, a flor dos tenos, o F é muito repetido. Do mesmo modo, nós temos citação de instrumentos musicais, cítaras, violoncelo, violões, né? Nós temos essa musicalidade ali sempre cortando ali a poesia e provocando esse êxtase no leitor, fazendo com que ele se disperse em espíritos dispersos, né? Nós vamos ver isso também em Cruz de Souza. Aqui nós temos indefiníveis músicas supremas, harmonias da cor e do perfume, horas do ocaso, trêmulas, extremas. Então essa linguagem bastante sugestiva do simbolismo. E aqui é a musicalidade que eu falei para vocês do Verlaine. Acompanhem no cadernão de vocês. Vocês têm esta poesia no cadernão, na página 71. O Verlaine diz: antes de tudo, a música. Preza, portanto, o ímpar. Só cabe usar o que é mais vago e solúvel no ar. Então, olha essa coisa leve, diáfana, lânguida. Então, vejam que o simbolismo trabalha com indefinições, com imprecisão. Vejam os detalhes de uma linguagem desafiadora, plurissignificativa, que trabalha os elementos incorpóreos, né? Os elementos diáfanos, sem nada em si que pousa ou que pesa. Pesar palavras será preciso, mas com algum desdém pela pinça. Nada melhor do que a canção cinza, onde o indeciso se une ao preciso. Indeciso, né? Impreciso.
vago, indefinido, intuitivo, ilógico. Rapidinho, o simbolismo no Brasil se inicia no sul do país com o Cruz de Souza. O Cruz de Souza é incrível. Nesse momento que nós somos convidados a fazer revoluções, mesmo das nossas casas, e nos opor severamente a questões que impedem a liberdade, que impedem que seres humanos tratem-se de igual modo porque são humanos. Nós precisamos nos opor a todo e qualquer preconceito e nos unir nesse contexto ao Cruz de Souza, esse importante poeta que iniciou o simbolismo no Brasil. Muito rapidamente, o simbolismo não teve muita aceitação aqui no Brasil. O Brasil preferia as poesias declamatórias do parnasianismo, com uma linguagem, a busca do belo, arte pela arte. Então o simbolismo acabou não encontrando muita acolhida no Brasil, né? Ficou à margem. Então, Cruz de Souza e Afonso de Guimarães são os dois poetas que vou discutir rapidamente com vocês. Olha, gente, o Cruz de Souza é considerado não só o maior poeta do simbolismo, mas também um dos maiores representantes do simbolismo mundial. Então, vocês têm aqui, na página 71, ele, que é filho de pais alforriados, ele recebeu uma excelente educação. A antiga patroa dos pais, né? Ela deu a ele uma educação primorosa, ele estudou latim, francês, e mais do Cruz de Souza sofreu toda a sorte de preconceito recorrente nesta terra, recorrente nesse mundo. Não é à toa que nós vimos cenas chocantes do menino Miguel, também do George Floyd, aí que nos comoveram nesses últimos dias aí e nos chamaram mais uma vez a participação e ao engajamento social na luta contra o preconceito, né? E aí nós temos do Cruz de Souza, que é chamado de o Cisne Negro ou Dante Negro. Ele foi vítima, como já disse, recorrente desse preconceito por ser negro. E partindo do seu sofrimento, alcançou a dor e o sofrimento do ser humano em sua arte poética. Então a poesia dele acaba trabalhando também essa dor, né? E buscando esse sideral, esse etéreo, esse sublime. Tem poesias assim com um toque de transcendentalismo muito forte, né? A busca, a espiritualidade está muito presente. Então eu vou trabalhar com vocês, por exemplo, aqui rapidinho, Cárcere das Almas. Acompanhe no cadernão de vocês aí, Cárcere das Almas, vocês têm antífona e tem violões que choram. Mas em Cárcere das Almas, você verifica as palavras que têm o mesmo teor semântico, né? Nós temos cárcere, nós temos prisão, grilhões, calabouço. Então ali o ser humano ligado a esta terra, ligado ao sofrimento, ligado ao aprisionamento, porque o Cruz de Souza, só para vocês terem uma ideia, ele foi aprovado no concurso público de promotor de justiça em Laguna, lá no sul do país, em Santa Catarina, mas ele não foi aceito no cargo por conta de ser negro. Então, meu Deus, isso é absurdo, isso é inadmissível. Então ele acaba mostrando toda a sua dor, né, através dessa linguagem transcendental sofrida por ele. Ele viveu em carne viva essas dores. Então nós temos aqui, toda alma num cárcere anda presa, soluçando nas trevas entre as grades do calabouço, olhando imensidades, mares, estrelas, tardes, tempestades. Então a alma sempre olhando imensidades, essa oposição entre o cárcere, o aprisionamento, a carne, a matéria e as imensidades vistas pela alma. Eu tenho muita coisa para falar do Cruz de Souza para vocês, mas o tempo é curto nessas aulas virtuais. E também nós temos aqui violões plangentes e antífona, né?
Em antífona, ele evoca as formas, uma linguagem sempre muito vaga, uma linguagem sempre muito indefinida, ó formas alvas, brancas, formas claras, de luares, de neve, de neblinas, ó formas vagas. Olha aqui, incenso dos turíbulos das áreas. Incenso dos turíbulos das áreas é uma linguagem sugestiva, né? Turíbulo, aras, o altar, né? Turíbulo, incensário. Então essa linguagem litúrgica, indefiníveis espíritos despertos, inefáveis, edênicos, aéreos, fecundai o mistério desses versos. Então veja o elemento místico, o ilógico, o intuitivo, com a chama ideal de todos os mistérios. A poesia simbolista é evocação, a poesia simbolista é sugestão. E na sequência, nós vamos ver aqui o Alfonso de Guimarães, que vê o amor na morte e a morte no amor com esmalha. Verifiquem a poesia, tanto a sonoridade, aspecto semântico, lexical, sonoro, que compõe essa poesia. Quando Esmalha enlouqueceu, olha a loucura aí, né? Pôs-se na torre a sonhar. Sonhar, o caráter onírico presente na poesia. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. No sonho em que se perdeu, banhou-se todo em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. Acontece que Esmalha joga-se, né, para alcançar a lua. Seu corpo desce ao mar, tua alma alcança o etéreo, o transcendental. Então que fiquemos com essa estética literária, com muito mais para discutir, com muito mais para interagir, nos textos que estão pura sugestão, num texto que é um apelo às nossas sensações, aos nossos sentidos, num texto que evoca, num texto que sugere, num texto que apresenta uma sonoridade, uma musicalidade que deixa o leitor em êxtase, apontando para uma outra configuração mística, etérea e transcendental.